Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, outras pessoas que, em não sendo da fraternidade propriamente dito, mas que estão participando desse curso de consagração à Virgem Maria segundo o método de São Luís Maria de Montfort. Graça e paz vos sejam concedidas abundantemente da parte de nosso Senhor e bom Deus. Nós, nesta oportunidade que estamos tendo de falar durante esse curso, nós vamos falar sobre 3 pontos específicos. O primeiro é sobre a devoção à Virgem Maria, o segundo sobre a importância da consagração à Nossa Senhora, e o terceiro ponto foi o meu papel, está sendo o meu papel como orientador especificamente neste curso de formação, já que tem um caráter bem doutrinal e, portanto, teve o meu auxílio em todas aquelas palestras que vocês já ouviram até agora, no que diz respeito às doutrinas sobre a Virgem Maria, no que concerne o Rosário, no que concerne também a vida dos papas. Ou seja, eu tive uma participação nos bastidores, digamos assim, de toda esta formação. E justamente essa particularidade fez com que eu estivesse, de algum modo, me unido a todos vocês nesse grande momento dessa consagração à Nossa Senhora. E agora, neste início do mês de maio, nós então vamos dirigir de maneira direta e objetiva uma palavrinha a vós. Então, nosso primeiro ponto, a devoção à Virgem Maria. Para entendermos a devoção à Virgem Maria, precisamos entender qual o papel da Virgem Maria no plano da salvação, dentro do querer de Deus e do mistério de Deus. Então, partindo deste princípio, procurando saber que papel é este da Virgem Maria, nós vamos partir da Sagrada Escritura. Partindo do livro do Gênesis, onde a gente vai encontrar no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis, a passagem onde Deus vai dizer a Eva: porém inimizade entre ti, Eva, e ela, a serpente, que levou Eva a pecar, consequentemente Adão. Porém inimizade entre ti e ela, entre a tua descendência, a descendência de Eva, e a descendência da serpente. E acrescenta: tu lhe pisarás a cabeça e ela lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, esse pequeno trecho da Sagrada Escritura, que no estudo da Escritura nós chamamos de pericope, esta pequena pericope, então, traz uma mensagem nova. Por isso ela é conhecida como proto-evangelho. Entendido evangelho na sua etimologia, ou seja, boa notícia. E assim foi a primeira boa notícia que nós, enquanto criação, recebemos de Deus, de sua promessa de suscitar um descendente de Eva que seja capaz de superar a tentação do pecado, coisa que Eva e Adão não superaram diante da tentação da serpente. Portanto, essa descendente, ela é anunciada na Sagrada Escritura e é entendida na Sagrada Escritura como sendo a Virgem Maria.
Depois nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 1 de Lucas, o versículo de 26 a 38, que é o texto da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E aí nós vamos entrar direto no contexto da comprovação de que a Virgem Maria estava no plano de Deus já por ocasião do pecado, quando Deus prometeu que mandaria alguém capaz de superar a tentação, de superar o pecado, de vencer o pecado. O anjo Gabriel chega à Virgem Maria e vai dizer: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí anuncia que, de fato, ela vai ser a mãe de Jesus Cristo, a descendente Eva e o descendente que será capaz de trazer para nós a redenção e a salvação. Aquilo que foi perdido em Adão e Eva pelo pecado original, pela desobediência, agora, pelo sim de Maria, entra, portanto, a salvação na nossa vida. Isso é muito importante para a gente perceber que Deus, para salvar a humanidade, quis a participação desta mesma humanidade. Então, Deus necessariamente colocou essa condição da participação da humanidade. E quem entre todas foi escolhida para receber o anúncio dessa participação da humanidade no que diz respeito ao plano da salvação? A Virgem Maria. O sim de Maria não é só um sim seu, pessoal, particular, individual, singular, mas no sim de Maria estava o sim de toda a humanidade acolhedora do plano salvífico de Deus. E por isso mesmo, quando ela diz sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra, todo o mistério de Deus se faz cumprir na plenitude dos tempos, como diz São Paulo em Gálatas 4:4. Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Portanto, Maria se tornou uma via necessária para que o Salvador chegasse até nós. E como uma participação não só em um ato específico da encarnação do Verbo, mas uma participação que continua na história, temos João, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27, que é aquela passagem: Jesus estava na cruz e ao pé da cruz estava Maria, sua mãe, e o discípulo amado. E Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois olhou para o discípulo amado e disse: Eis aí a tua mãe. Percebemos, portanto, que nesta realidade, a maternidade de Nossa Senhora, que até então estava muito vinculada ao seu filho Jesus, a partir deste momento, Jesus como que dá uma abrangência, uma abertura à maternidade da Virgem Maria, fazendo com que ela não seja apenas a mãe do Filho de Deus, mas seja também a mãe de todos os cristãos, a mãe da humanidade, a mãe dos filhos de Deus. Por isso que o Concílio Vaticano II, no capítulo 8 da Lumen Gentium, vai dizer que Maria é mãe da Igreja, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo. E aí Maria se torna essa figura, ao mesmo tempo figura desse corpo místico de Cristo, e de alguma forma ela que gerou o Verbo encarnado no meio de nós, por meio de sua maternidade, dada pelo próprio, conferida pelo próprio Deus e partilhada com nós, participada a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo, Maria, portanto, passa a como que nos gerar
para o seu Filho Jesus, nos gerar para Deus. Diante dessa perspectiva, então, desses três grandes textos bíblicos, três grandes em importância, porque na realidade o texto é bem pequeno, mas de três grandes textos bíblicos, nós percebemos que no plano de Deus, Maria se fez uma figura necessária, não só para a encarnação do Verbo divino, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, mas ela também é necessária como continuidade desse segmento de Cristo. Como ela gerou os filhos e agora, como protótipo de igreja, como imagem da igreja, como mãe da igreja, continua gerando espiritualmente na sua maternidade os filhos para Deus, ou seja, os irmãos de Jesus. Porque Jesus é o primogênito e nós, por consequência, pelos méritos redentores de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. No Filho Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos. Por adoção, a maternidade de da Virgem Maria chega a todos nós. Uma fecundidade espiritual, portanto, que tem na Virgem Maria para todos nós. Isto é importante para a gente perceber que nessa circunstância Maria se torna necessária a nossa salvação, porque ela está inserida como corredentora no mistério de Deus. Para falar desta realidade, um padre da igreja chamado Santo Irineu de Leão foi o primeiro grande teólogo da igreja, porque justamente antes de Irineu não existia teologia propriamente dito, uma argumentação sistemática da doutrina, isso é o que podemos compreender como teologia da época. Irineu é o iniciador desse procedimento, né? De fazer um comento e uma argumentação se utilizando dos métodos existentes, como por exemplo, de conhecimentos e conceitos da filosofia, para dar o anúncio de Deus, da teologia, da doutrina, da nossa fé. Irineu vai falar de um princípio da recirculação, uma recirculação, que por meio dela Irineu vai compreender a seguinte forma: houve uma queda em Adão, aí temos agora a salvação em Jesus. Houve uma desobediência na figura de Eva, agora temos uma nova Eva, que é a Virgem Maria. Houve, portanto, uma queda na árvore do Jardim do Éden, daquela árvore que não se podia comer o fruto, porque senão morreria. Então, na árvore da morte do Jardim do Éden, e agora temos uma árvore da vida, que é a cruz no Calvário, no qual Cristo morreu por nós e na sua morte devolveu-nos a vida. Irineu fazendo, portanto, esse paralelo: Adão, Cristo; Eva, a Virgem Maria; a árvore do Jardim do Éden e a cruz. Faz, portanto, ele chama isso de recirculação, ou seja, aquela coisa que foi quebrada lá no Antigo Testamento, em Adão e Eva e na árvore da vida, que se tornou morte por causa do pecado original. Agora, em Jesus, novo Adão; Eva, nova, na Virgem Maria, nova Eva, e na cruz, a nova árvore, é dada a vida e vida plena a todos. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10. Portanto, Irineu, entendendo esta realidade, ele entende que a Virgem Maria, ela não é uma pessoa que
fez uma pequena participação no mistério de Deus e depois dessa participação acabou a sua função, a sua missão, e aí pronto, é Jesus que caminha sozinho. Não. Assim como no Éden tinha Adão e Eva, estavam juntos, agora há o novo Adão e, portanto, há a nova Eva. E essa realidade de nova Eva, inclusive Eva, entendida como mãe dos viventes, o nome Eva quer indicar isso, Maria, quando na cruz recebe a missão de ser mãe do discípulo amado, e no discípulo amado, toda a igreja de Cristo, todos aqueles que aderem a Jesus Cristo e a fé em seu mistério redentor, agora Maria se torna a nova mãe dos viventes. Percebam esse paralelo? E, portanto, faz com que a continuidade da gestação na graça continua por meio de Maria. Então, ela continua a sua missão eternamente na igreja. E por isso mesmo, ela se torna necessária como auxiliadora, como intercessora nesse plano salvífico de Deus junto de nós. Também Ireneu vai entender que o Éden, o Jardim do Éden, foi uma terra virgem. Terra virgem esta onde estava Adão e Eva para viver de maneira feliz e na sua plena comunhão com Deus. A desobediência não só feriu o princípio da natureza humana, mas de toda a criação. De tal forma que a desobediência humana de Adão e Eva não privou só Adão e Eva do paraíso, mas tirou digamos assim, a virgindade deste paraíso, porque onde tudo era pureza, onde tudo era bênção de Deus, agora pelo pecado foi manchado. E aí, essa mancha, entender que o pecador não é uma mancha só na figura humana, mas de toda a criação. Manchou toda a criação. Por isso que eles vão ser expulsos do jardim. E agora, para que de fato se faça nova todas as coisas, como o próprio Evangelho vai dizer, falando em Jesus, eis que faço nova todas as coisas, é necessário que se comece de uma terra virgem. E essa terra virgem, essa nova terra virgem, vai ser a Virgem Maria. Daí a gente entender porque Nossa Senhora é imaculada, concebida sem a mancha do pecado original. Ela vai ser a terra virgem, o terreno propício, do qual vai nascer o novo Adão, e por meio desse novo Adão, a redenção chega a todos nós. Da virgindade da Virgem Maria, portanto, ressurge toda uma nova criação. Podemos até de modo paralelo dizer, Maria é o novo jardim do Éden, onde para habitar nela, para estar em comunhão com ela, precisamos também estar na pureza. Isso é muito importante, porque entender essa pureza como sendo fugir do pecado, para que a gente possa, sem o pecado, poder habitar, reingressar no paraíso. À medida que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, saíram dele expulsos pelo pecado, nós vamos regressar nesse paraíso por meio da redenção realizada em Jesus Cristo. Com isso, portanto, o mistério redentor de Cristo traz um beneplácito não só para a humanidade, mas para toda a criação. Em Cristo todas as coisas foram feitas. E agora, meus irmãos, entendendo esse lado e esse papel da Virgem Maria perene na igreja, não por mérito dela, mas porque Deus quis que a redenção acontecesse deste modo, com a participação humana,
E nesta participação humana, entre todas, Deus escolheu a Virgem Maria. Portanto, ela estava no plano de Deus. Antes que a Virgem Maria existisse, ela já está, né? Antes, como diz o profeta Jeremias, antes que te formastes no seio de tua mãe, eu já o conheci, eu já o consagrei. A Virgem Maria já tinha sido conhecida por Deus e já tinha sido consagrada a esta missão desde o proto-evangelho, desde a promessa divina de salvação e redenção. E por isso ela se tornou um instrumento, digamos assim, um instrumento necessário. Não que a Virgem Maria possa dar salvação a nós. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, porque ele foi o único que morreu verdadeiramente por todos nós e o seu sacrifício foi perfeito. Mas a Virgem Maria se torna participante deste mistério. Ela estava ao pé da cruz. Ela foi todo momento com Cristo. Ela é corredentora. Ela é aquela que nos ajuda, que nos auxilia. Ela é aquela que intercede por nós. Ela é aquela que nos mostra o caminho de Jesus. Como ela estava desde a encarnação até a cruz e ressurreição, ela estava presente na vida do seu filho, ela sabe todos os caminhos para chegar ao seu filho. E é isto, e está neste ponto a necessidade da Virgem Maria a nossa salvação. Uma vez que, sabendo ela os caminhos, seguindo a Maria, estando nos seus passos, na estrada com ela, nós vamos chegar a Jesus Cristo. A importância, portanto, da consagração a Nossa Senhora, o nosso segundo ponto de hoje, está, portanto, consolidado nesta realidade de que, se estamos com a Virgem Maria, então nós estamos caminhando verso Jesus. Estamos caminhando em direção a Jesus. A Jesus por Maria. Ela é o caminho. Ela, portanto, essa porta de acesso que nos faz não só chegar até Jesus, mas como o Evangelho diz que ela guardava e meditava todas aquelas coisas no seu coração, é aquela que também nos ensina a saber meditar no coração os planos de Deus em nossa vida e ela nos ensina primeiro de nós mesmos a dizer a Deus: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ancilla, que no latim pode ser traduzido por serva, mas anche por escrava, também por escrava. Então, eis aqui a escrava ou o escravo do Senhor. Daí nós, nessa resposta da Virgem Maria, nós vamos entender melhor, na questão da espiritualidade monfortina, a escravidão de amor, que não é aquela escravidão de dominação, de opressão, mas é aquela escravidão onde a gente entende o plano de Deus na nossa vida, entende a importância, se eu quero a salvação em minha vida, então eu devo aderir a Deus, e nessa minha adesão livre, consciente, voluntária, eu digo como a Virgem Maria: eis aqui o servo do Senhor, o escravo do Senhor, a escrava, a serva do Senhor. Nessa perspectiva, portanto, nos colocamos a serviço, porque o servo, a escrava, é aquele que se coloca a serviço. Então, nos colocamos a serviço ao amor. Mas quem é o amor? São João vai nos dizer: Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. São João ainda vai dizer: nisso conhecereis que sois de Deus, se amais uns aos outros. Então, o mistério do amor. A escravidão do amor é estar ao serviço do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas verdadeiramente, e o amor ao próximo como a si mesmo. É nesse itinerário que Montfort
no número 40 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele vai então colocar a Virgem Maria como necessária à salvação. Primeiro, porque ela foi a escolhida por Deus desde sempre para essa missão. Depois, porque em sendo escolhida, ela também teve a liberdade de dizer sim ou não. O anjo não disse: olha, você vai ser a mãe, estamos conversados. Não. O anjo saúda, diz que ela é cheia de graça da parte de Deus e que Deus tem uma missão para ela, de ser a mãe do Salvador. Ela entendendo isso, ela até faz uma pergunta, como alguém que é pega de surpresa diante de uma realidade que não esperava. É surpresa, afinal. Então, Maria vai dizer: mas como você fará isso se eu não conheço homem algum? E aí vem a resposta do anjo, do arcanjo Gabriel: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá. Entendendo, portanto, a plena ação de Deus e o mistério de Deus na vida dela, Maria dá o seu sim plenamente. Então, ela é necessária, porque desde sempre estava no plano de Deus para este fim. Ela é necessária pelo seu colocar-se à disposição a Deus. Ela é a primeira das servas, a primeira das escravas, e servos e escravos do Senhor, porque se coloca voluntariamente, consciente diante do mistério de Deus e se entrega totalmente a essa ação de Deus. Ela é necessária porque, tornando-se mãe na ordem da graça, tornando-se mãe de toda a igreja, de todos os filhos de Deus, de todos os homens, Maria, portanto, se torna uma via necessária para que, na adoção filial, possamos nós estarmos unidos a Cristo e em Cristo, portanto, chegarmos ao Pai. Desta maneira, por Maria se chega a Jesus Cristo. E com Cristo e a Virgem Maria chegaremos ao Pai. É verdade, como eu já falei, devo frisar para a gente não esquecer disso, porque isso é uma doutrina fundamental, é que, de fato, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. E aí, Maria entra no mistério da corredenção por meio da sua ação de intercessão na qualidade de auxiliadora. Ela é auxílio dos cristãos. E se você me perguntasse: mas padre, como é que dentro da fé católica cristã vamos distinguir a mediação de Jesus Cristo, que é uma intercessão, ele é o único e eterno intercessor, mediador diante de nós e o Pai, e a intercessão da Virgem Maria? Se fala em mediação, intercessão, e não é a mesma coisa, porque o que distingue a intercessão de Jesus Cristo e a intercessão de Maria, o que distingue o fato de Cristo ser o Redentor e Maria corredentora, está no fato que Jesus é o Filho de Deus, enquanto Filho também é Deus. Deus de Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai. Maria é criatura. A Jesus se presta o culto de latria, adoração. A Maria se presta o culto de hiperdolia, veneração, porque ela é criatura. Como os santos da igreja vão salientar, Maria é aquela que está imediatamente próxima de Deus, imediatamente próxima da humanidade, próxima de nós. Entre nós e Deus. Deus é entendido aqui como Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Entre a Trindade e nós está a Virgem Maria num patamar mais elevado, né? Porque justamente escolhida por Deus,
Maria se torna como que essa ponte de ligação que liga, né, Cristo, o Verbo encarnado, à própria humanidade. E depois, na sua maternidade espiritual, Maria continua a ligar a nós, a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que está junto do Pai. E, portanto, se passando por esse canal, que é a Virgem Maria, para chegar a Cristo, em Cristo chegaremos também ao Pai. Por isso, a necessidade. Maria se tornou, portanto, esse elo, né? esse elo de ligação, nessa corrente que nos mantém atacado ao Pai, nos mantém, portanto, atacado ao Filho Jesus Cristo. E daí a necessidade. De tal forma, meus irmãos, se Maria é necessária à salvação, nesse íntre de corredentora da humanidade, então, uma religião que não vê na Virgem Maria essa sua participação, ela está fadada a uma certa distância, a um certo distanciamento do mistério salvífico de Jesus. Maria é necessária. E o modo da gente participar desta fé na Virgem Maria, né, ela se dá de muitas maneiras. Nós católicos, com toda a nossa doutrina, como eu já falei para vocês aqui. Mas, por exemplo, os muçulmanos, eles creem na Virgem Maria, no que diz respeito, ela foi a mãe imaculada do Filho de Jesus Cristo, né? As chamadas igrejas protestantes tradicionais, históricas, luterana, anglicana, né? E algumas outras, também tem a Virgem Maria como participante no mistério da redenção. Então, essas igrejas protestantes históricas, que se distinguem demais das igrejas chamadas pentecostais e mais ainda das igrejas neopentecostais. Então, são coisas bem separadas, né? E desta maneira, as igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com a Igreja Católica, mas têm a sua fé na Virgem Maria. De modo muito assim objetivo, as igrejas que aceitam pelo menos os 4 primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja. Entre eles está o Concílio de Éfeso, que defendia Theotokos, a Virgem Maria como Mãe de Deus. Todas as igrejas que aceitam a fé dogmaticamente anunciada e fixada pela Igreja Católica nos 4 primeiros concílios da história da Igreja, a iniciar de Éfeso, o Concílio de Éfeso, e lá está Theotokos, Nossa Senhora como Mãe de Deus, aceita, portanto, a Virgem Maria nesse plano, nesse mistério de Deus, embora muitas dessas outras igrejas não entendam exatamente a grandeza de Maria como nós católicos entendemos. Mas existe um certo aceitar. E nesse certo aceitar entra aí a maternidade espiritual da Virgem Maria, que chega também a todos. E como ela é necessária a salvação, então a salvação também chega a todo esse povo, a toda esta realidade. Portanto, em torno de Nossa Senhora, existe fé nela como Mãe de Deus, como Mãe da humanidade, uma fé que vai para além da Igreja Católica simplesmente. Embora, fora da Igreja Católica, essa aceitação do papel de Maria e da importância de Maria tem uma outra conotação, um outro modo de entender que nós, mas existe. E justamente, mesmo sendo um outro modo diferente de entender, é pelo viés desse modo que Nossa Senhora encontra a brecha de interceder e de salvar seus filhos.
Agora, o terceiro ponto para a gente finalizar é justamente como é que Padre Adivan está nessa situação do curso, né? Desse curso de consagração à Virgem Maria. Antes de tudo, quem é da comunidade tem um conhecimento que Dom Jaime, que é o nosso atual bispo diocesano, por mais de uma vez, em sua participação, em sua presença na Casa de Retiro Comunidades Discípulo da Mãe de Deus, no grande evento do Consagra-te, chegou a afirmar que o padre Edivan, essa pessoa que vos fala, é assistente eclesiástico da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Devo notar que eu não tenho nenhum documento escrito, assinado e carimbado com o selo de Sua Excelência Reverendíssima. Porém, declarou verbalmente a toda a comunidade esta condição. Isso, de certa forma, me mantém sempre ligado à comunidade, mesmo agora estando à distância em Roma, mas eu estou sempre vinculado e ligado à comunidade de discípulos da Mãe de Deus. De tal forma que, de algum modo, nós formamos uma mesma família. Estamos na grande arca, né, que foi criada na terra nova da Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus. Estamos todos dentro dessa arca, a caminho da salvação, e quem está no leme conduzindo a gente é a Virgem Maria. Neste curso, como houve uma inspiração desse curso ter um cunho mais doutrinal, então, os fundadores, Mara e César, acharam por bem solicitar a minha participação na condição de orientador para que eu pudesse, antes das conferências que foram dirigidas a vocês até o presente momento, pudesse ser antes enviada por mim, a gente ver se estava tudo dito direitinho, para que de fato depois fosse passar para vocês com a maior exatidão possível no que diz respeito à fidelidade ao depósito da fé, à genuína e sã doutrina da Igreja Católica. E por isso que eu entrei nesse curso como um orientador que esteve, como eu falei no início, nos bastidores a todo momento desta formação, né? Outra coisa é o foco dessa formação doutrinal, era um foco cristocêntrico. E talvez restou na cabeça de alguém como é que se é um curso de consagração à Virgem Maria e ao mesmo tempo se fala que é cristocêntrico. É cristocêntrico porque tudo aquilo que se faz com Maria, por Maria, é, em último plano, para nos levar a Jesus Cristo. Não se pode parar em Maria, não se pode firmar em Maria. Maria, a Virgem Maria, não é estática, porque toda a sua ação é conduzir a seu Filho Jesus. O centro da vida de Nossa Senhora foi Jesus Cristo. Desde o seu sim para acolher o Verbo encarnar, a encarnação do Verbo, passou a existir como centro de sua vida Jesus Cristo, porque a partir dali ela abandonou a si mesma para estar totalmente entregue a Jesus. Daí a sua escravidão ao mistério de Deus. A nossa escravidão, portanto, de amor na consagração à Virgem Maria, está nessa dinâmica de que, assim como Maria, na escola da Virgem Maria, nós aprendemos também a dizer sim a Deus e a Jesus Cristo. E, portanto, andamos na estrada de Maria, e essa estrada de Maria tem como objetivo colocar Jesus como centro de nossa vida.
Então, toda a razão da nossa fé na Virgem Maria, toda a razão da existência da Virgem Maria está em função de nos conduzir e de nos levar a Jesus. Por isso que esse curso tem um apelo fortemente cristológico. Tudo. Vocês que assistiram, por exemplo, a palestra sobre o Santo Rosário do Papa João Paulo II. O Papa vai dizer, o texto, embora seja uma oração marcadamente mariana, o texto é profundamente cristológico, porque ao se contemplar os rosários, os mistérios do rosário, se contempla Jesus Cristo, desde a sua encarnação à sua glorificação. E o Papa chegou a afirmar que a contemplação desses mistérios do rosário, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, chegou a dizer que a contemplação desses mistérios é como ter na cabeça a síntese do Evangelho. Portanto, quando nós rezamos o rosário, quando nós rezamos o texto, contemplando, e necessariamente tem que contemplar, contemplando os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, nós estamos como que sintetizando os evangelhos de Jesus Cristo na nossa cabeça. Não é simplesmente um balbuciar de oração, mas uma meditação, um ruminar, que nos leva então por meio do caminho de Maria, rezando cada Ave Maria com ela, nós entramos no mistério do Verbo encarnado e de Jesus Cristo. Daí a centralidade cristológica do Rosário, a centralidade cristológica da fé na Virgem Maria, e porque esse curso necessariamente nos conduz a essa fé com Maria. Portanto, meus irmãos, a minha participação foi neste íntere para com vocês, e ainda a minha entrada no curso com este encontro de hoje é justamente para reforçar essa ligação e, portanto, no reforço dessa ligação, nos tornar mais, digamos, mais conscientes e mais plenamente clarificado em nossa mente os passos que devemos dar na nossa consagração a Nossa Senhora, entendendo que consagrar-se a Nossa Senhora é um negócio sério, não é só para a gente viver um momento, fazer uma leitura diante dela, ppp, não, mas é algo que pede o empenho da nossa vida. A partir do momento que Nossa Senhora disse sim ao arcanjo, sua vida mudou. Tudo tinha Jesus Cristo como fim último, como objetivo, como centro. A partir do momento que a gente se consagra a Nossa Senhora, não podemos ser todo de Maria sem ser todo de Jesus. Não podemos querer ter Nossa Senhora como nossa mãe, a mãezinha, a intercessora, e está com a gente, nos protege, nos guia, nos leva adiante, se a gente não está disposto a seguir Jesus Cristo. Porque o mandamento dela nas bodas de Caná é: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora, não foi Nossa Senhora que disse: encha as talhas de vinho, faça isso, faça aquilo. Não. Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora sabe muito bem que o papel não é dela, de fazer as coisas, de determinar. Esse papel de determinar as coisas é de Jesus. Nossa Senhora é a primeira a ouvir o comando de Deus em sua vida, foi a primeira a dizer o sim, e ela nos ensina a aprender ouvir esse comando de Deus e fazer a vontade de Deus e de Cristo em nossa vida. Essa é a razão de estar. No mais, meus irmãos, só eu falo no rosário e dizer: nós estamos no mês de maio, aproveitemos para rezar o rosário. E eu deixo aqui um apelo muito forte para vocês. Eu estou vendo aqui algumas leituras,
alguns vídeos acompanhando algumas realidades, sobretudo de Portugal e tudo, de alguns padres. Meditei um pouco sobre a Virgem Maria, entrei um pouco no mistério da, por exemplo, do terceiro segredo de Fátima. Então, e contemplando tudo isso e vendo a nossa realidade, hoje eu comecei a observar uma coisa. Na nossa igreja e na nossa prática devocional do dia a dia, está surgindo muitos tipos de oração. Até coroa de santa não sei quem, rosário não sei de quem, o texto não sei de quem, muitas práticas diversas. Isso tem o seu valor? Tem o seu valor. Agora, eu gostaria de deixar um apelo muito forte para vocês e vocês procurem me entender no que eu vou dizer agora. Quando Nossa Senhora, quer em Lourdes, quer em Fátima, quer em qualquer outro momento em que ela apareceu para trazer uma revelação particular e pediu para se rezar pela salvação das almas, para que ela pudesse auxiliar na salvação das almas, para evitar de muitas almas ir para o fogo do inferno, mas que essas almas pudessem chegar à salvação, ela pediu para rezar especificamente o Santo Rosário. E o que eu observo é que às vezes a gente está rezando tantas outras coisas, entrando na novidade do momento. Entrando na novidade do momento, rezando tantas outras coisas, estamos, de certa forma, esquecendo e deixando um pouco de lado a devoção à Virgem Maria por meio da oração do Rosário. E às vezes, quando hoje nós estamos rezando o Rosário, nos resumimos a só repetir as contas. Não estamos mais contemplando os mistérios. Porque contemplar os mistérios não é só rezar as contas, mas é saber cada mistério, o que é os mistérios gozosos e cada mistério, cada um dos 5 mistérios gozosos e assim sucessivamente. Então, retornemos à fidelidade a Nossa Senhora, rezando o rosário da Virgem Maria, aquela que ela indicou. Rezando esse rosário, tirarei muitas almas do inferno, do fogo do inferno, né? Rezando o rosário, a gente contribui para que muitas almas do purgatório venha ter a graça de sua purificação final e possa alcançar mais rapidamente o reino de Deus, a salvação perfeita e definitiva. Rezando o rosário, a gente pode fazer com que muitos de nós, enquanto pessoas que estão na igreja peregrina, possamos sair dos desvios da vida e nos encaixarmos e entrarmos de fato na doutrina de Jesus Cristo. Perseveremos na nossa fidelidade ao Santo Rosário com a Virgem Maria. E rezemos nesse mês de maio pela minha pessoa, para que, de fato, o projeto de vida para o futuro, para o retorno ao Brasil ainda este ano, venha a se concretizar e a gente possa estar o mais cedo possível e possa estar juntos, se não juntos, assim se abraçando diretamente ainda, mas pelo menos juntos de sabermos que eu estou no Brasil e vocês também estão, e vocês estão no Brasil. Né? Que eu estou no lugar bem pertinho de vocês em que a gente pode se encontrar. Né? Então rezemos nesse projeto. Né? Rezemos para que, pelo meu retorno, pela minha estadia aqui, para que tudo se concretize e conforme a vontade de Deus, que os projetos de Deus venham a dar certo e o mais breve possível a gente possa se encontrar, se abraçar, rezarmos juntos, cantarmos juntos e, sobretudo, saber dizer junto:
Eis aqui o servo e a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? E na estrada com Maria, chegarmos ao seu Filho Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar todos nessa formação e que essa consagração traga um compromisso de verdade dos soldados de Cristo, dos soldados de Maria, frente a esse turbilhão de um mundo que não quer Deus, que não aceita Deus, que ignora Deus. Nós somos o exército de Jesus e de Maria a levar a bandeira da salvação, a levar a bandeira da paz, a levar a bandeira do amor, a levar a bandeira da cristandade, para que todos tenham a possibilidade de encontrar a salvação. Quem disser não, pelo seu próprio não, se descartou. Mas quem, mesmo que esteja nos caminhos errados, souber voltar-se para Deus e no amor de Maria e na intercessão de Maria, na maternidade de Maria, deixar-se trabalhar para seguir Jesus, é uma alma que a gente tem ganhado. Então vamos trabalhar para salvar as nossas almas e salvar também as outras almas para que possam estar junto de Deus. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.